Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou Wilson dos Santos, sou evangelista e trago para você um assunto que nos ajudará nesta caminhada espiritual. Este é um trabalho evangelístico e com esse trabalho pretendo divulgar o reino de Deus e também anunciar a volta do Senhor Jesus até que ele venha buscar a sua igreja. Eu quero falar sobre o Evangelho de Lucas, né? E como ele escreveu o Evangelho, né? E vou relatar aqui também os atos de Pedro e João. Então, espero que você possa entender o assunto e também alimentar-se da esperança da breve volta do Senhor Jesus. Que você esteja preparado ou preparada para entrar no reino de Deus, no reino da glória, que o Senhor foi preparar um lugar para cada um de nós. E nós devemos estar aguardando e apressando a volta do Senhor, mediante a divulgação do Evangelho. Eu vou orar neste momento e, em seguida, eu vou comentar algumas passagens do livro de Atos. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti pela bondade, pela misericórdia que tens para conosco, nos dando vitória no nosso dia a dia e nessa caminhada até que se cumpra todas as profecias relacionadas ao fim dos tempos e que possamos, por meio dos sinais que o Senhor deixou para cada um de nós, nos prepararmos cada vez mais para encontrá-lo quando Tu vieres na nuvem do céu. É o que nós pedimos a Ti que esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Este é o amor de Deus em ação, buscando estender as mãos para pegar a mão do pecador, para que ele possa ser conduzido para o reino de Deus. Lucas é o único dos evangelistas sinóticos a chamar Jesus de Salvador. O autor do maravilhoso livro Atos dos Apóstolos é Lucas, que também escreveu o terceiro evangelho, descrevendo a Teófilo. Teófilo é um nome próprio derivado do grego. Teófilos, de Felos, amigo, e Tel, de Deus, que significa amigo de Deus. Lucas pretendia que seu evangelho fosse lido principalmente por um público gentil. E ele escreveu esse evangelho apresentando Jesus Cristo como Salvador tanto dos judeus como dos gentios. O primeiro tratado mencionado no versículo 1 é o Evangelho de Lucas, que também foi escrito para um homem chamado Teófilo, que não há informações sobre ele nas Escrituras. No entanto, as informações sobre a obra de Jesus, que Lucas recebeu de fontes diversas, foi destinada a ele, Teófilo, cerca de 63 depois de Cristo. Lucas se refere a Teófilo como o mesmo honorífico que Paulo se dirige a Festo
em Atos 26, versículo 25. Fica claro que ele era uma pessoa importante, possivelmente um oficial romano. Segundo John Wesley, o honorífico excelentíssimo era usado para os governadores romanos. Pois, segundo Eusébio de Cesareia, no ano 263 a 340, era conhecido como o sexto bispo da igreja de Antioquia, tratando-se de Teófilo. Ele foi o sexto bispo da igreja de Antioquia, depois dos apóstolos. Ele provavelmente seria um grego ou romano convertido, um amigo de Lucas, que havia pedido um relato sobre a obra de Jesus e o desenvolvimento do Evangelho pelos discípulos. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir. E sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Efésios 3, versículo 10. Para a tarefa de levar avante sua obra, Cristo não escolheu os doutos ou eloquentes do sinédrio judaico ou do poder de Roma, passando por alto os ensinamentos judaicos cheios de justiça própria. O mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. O propósito de Deus para a sua igreja e o preparo dos 12. Se encontra no e-book. Vocês poderão ler esse livro, aliás, esses capítulos que se encontram disponível. Após a morte de Jesus e sua ressurreição, ele subiu para os céus e enviou o Espírito Santo para capacitar os discípulos na missão de evangelizar. Não deviam esperar que o povo viesse a eles, mas eles deviam ir ao povo com a mensagem de salvação. Depois do Pentecostes, começando por Jerusalém, e daí não parou de anunciar a Jesus. Pedro e João, subindo ao templo para adorar, viram a porta do templo, chamada Formosa, um coxo de 40 anos de idade, cuja vida desde o seu nascimento tinha sido de dor e de enfermidade. Pedia esmola. Ao ver Pedro e João, pediu-lhes que lhe desse esmola. Os discípulos compadeceram-se dele, e Pedro disse: olha para nós. E o coxo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro. Atos 3, versículo 4 a 6. Ao declarar Pedro desta maneira a sua pobreza, o rosto do coxo descaiu, mas tornou-se radiante com a esperança ao continuar o apóstolo. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, versículo 6. É preciso andar. Levanta-te e anda. Você que se encontra prostrado, sem esperança, levanta-te e anda. Dê um passo para Jesus. Busque a solução
solução para o teu problema. Ele diz: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, pode pedir que ele vai atender, ele vai enviar o Espírito Santo. Então é a promessa de Deus para você nesse momento. Coloque Jesus na direção da sua vida, como aquele coxo que estava ali à porta do templo, mendigando, sem esperança nenhuma. Mas quando eles viram a oportunidade, ele não perdeu essa oportunidade. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Aleluia! Deus seja louvado! E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Atos 3, versículos 7 e 8. Não é irreverência nenhuma, é a alegria da salvação, é a gratidão que o levou a adorar a quem muito o amou, abrindo para ele um novo horizonte. É isso que ele quer fazer para você nesse momento. Ele quer que você tenha uma perspectiva de vida maravilhosa. Ele quer que você olhe para o horizonte e veja ali a beleza do pôr do sol, a beleza da maravilha que Deus pode fazer na sua vida. Todo o povo ficou espantado de que os discípulos pudessem realizar milagres. Quando os discípulos viram o espanto do povo, ele perguntou: por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Os apóstolos falaram claramente do grande pecado que os judeus cometeram por terem rejeitado a Cristo e matado o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste com ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca dos profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos capítulo 3, versículo 14 a 18. É assim mesmo, queridos. Deus trabalha por meio de pessoas que querem realmente fazer a sua vontade. Ele capacita, ele envia o Espírito Santo e você vai fazer maravilha na presença de Deus para salvar almas. O Espírito Santo vem para cumprir a missão, ajudá-lo a cumprir a missão, que é levar o Evangelho aos seus amigos, aos seus parentes. Ele declarou que o Espírito Santo estava chamando para arrependimento e conversão. E assegurou-lhes que não havia esperança de salvação, a não ser mediante a graça daquele a quem havia crucificado. Somente pela fé nele podiam seus pecados serem perdoados. Então ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério
pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Deus está sempre disposto para estender as mãos para os pecadores. Não é preciso você praticar algo bom para alcançar a salvação. Você precisa alcançar a salvação para praticar algo bons, praticar a verdadeira justiça. E essa justiça vem de Cristo para você. Você vai fazer a vontade de Deus, porque Deus vai capacitá-lo para fazê-lo. Ninguém é salvo. Ninguém é salvo e não vai fazer nada para a honra e glória de Deus. Nós temos que procurar entender. Nós não fazemos para ser salvos, mas nós somos salvos para fazer. Está entendendo? A obra de Deus. Primeiro vem a salvação, depois vem a ação. Você vai buscar ajudar aqueles aflitos, aqueles que se encontram buscando conhecer a vontade de Deus. Você vai com todo amor e carinho, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, porque você vai estará cheio do poder do teu Santo Espírito e vai fazer o trabalho de Deus. Não é maravilhoso? Parece impossível quando você olha para o mundo, quando você vê a condição do mundo, você pode dizer se isso é impossível, realizar esse grande desafio de evangelizar o mundo. Mas Deus tem um plano maravilhoso para cada um. Deus, ele envia o Espírito Santo e você vai falar com eloquência, com ousadia e vai mostrar, como Pedro falou aí, com ousadia, não temendo a circunstância. Você será corajoso, destemido e vai levar o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus seja louvado. A ira de Deus não é declarada contra pecadores, isso nós precisamos entender, pecadores impenitentes, apenas por causa dos pecados que eles cometeram, mas porque quando chamados a arrepender-se, escolhem continuar em resistência, repetindo os pecados do passado, em desafio à luz que lhes é dada. Então, a solução para todos os problemas. Jesus é a solução. Ele é o único que pode nos limpar do pecado. A Bíblia é clara em dizer: lançarei os teus pecados nas profundezas do mar, e deles não me lembrarei. Não que Deus não se lembra, mas Ele não faz questão de lembrar aquilo que você praticou no passado, porque você está limpo, você está purificado pelo sangue do Cordeiro, que foi morto por mim e por você, naquela cruz do Calvário. Jesus levou as tuas dores, as tuas enfermidades. Lá se encontra a solução da vida. Jesus é a vida, ali está o caminho, a cruz. A cruz, ela apresenta a solução em Cristo, porque nela Jesus morreu. Ele vai te dar a esperança que você tanto procura, a esperança da vida eterna. Permanecendo na palavra de Jesus até o fim, seremos salvos. Salvos deste mundo mau, deste mundo
que ele não tem paz para dar, porque a paz vem de Jesus. Ele é a única paz que o mundo necessita, a única solução para o problema do pecado. Se os líderes de Deus tivessem submetido ao convincente poder do Espírito Santo, teriam sido perdoados, mas estavam determinados a não se render. De igual forma, o pecador, pela contínua resistência, coloca-se onde o Espírito não pode influenciar. Atos dos Apóstolos, página 42 do e-book. Vá lá e confere o que eu estou falando e você vai encontrar o que a serva do Senhor diz aí. Pedro, depois que negou a Cristo na hora de sua maior necessidade, era impulsivo e cheio de confiança própria, agora mudado e cheio do Espírito Santo, com santa ousadia, declarou perante o Sinédrio, quando foi interrogado por Anás e Caifás e outros dignatários do templo, tentando intimidá-los, depois de tê-los lançado na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Atos 4, versículo de 1 a 4. Porque eles foram presos, você sabe? Ora, porque falavam em nome de Jesus. Os sacerdotes saduceus, junto com o capitão do templo, levaram Pedro e João para a prisão, até o julgamento. Porém, dos que ouviram a palavra e creram nela, chegou o número desses homens a quase 5.000. Graças a Deus, Deus seja louvado. E veja bem o poder que tem um servo de Deus, quando ele se coloca à disposição de Deus. Isso é, se contasse mulheres e crianças, o número certamente aumentaria. E Anás, o sumo sacerdote, João e Alexandre, não é o João que fazia parte da dupla missionária, não. Esse é o João já do Sinédrio, né? E Alexandre e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Atos capítulo 4, verso 7. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tratando-se do coxo, na porta de Formosa. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Amém? Diga amém. Se você está meio tímido para dizer assim, amém em voz alta, assim, pode falar em voz baixa, mas fala amém. Assim, aleluia, amém. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Continua Pedro com aquela ousadia cristã. Vós, os edificadores. Quem eram os edificadores? Ora, era a nação de Israel, né? Os líderes de Israel,
foi posta por cabeça de esquina. A pedra que foi rejeitada foi colocada com a pedra principal. Atos capítulo 4, versículo 8 a 11. Eles pediram e receberam a resposta na íntegra. Não a resposta que eles queriam ouvir. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir a mentira. Mas Pedro estava ali para falar mentira, porque aquilo aconteceu, aquele grande evento, e eles eram uma testemunha, não era uma falsa testemunha. Então eles disseram, com ousadia e com coragem, na presença daqueles dignatários, né? Daqueles líderes que estavam ali presentes naquela reunião. Pedro continua a sua mensagem, sem medo nenhum, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. É verdade, queridos. Não existe outro meio de salvação. O único caminho é Jesus. Ele é a verdade e a vida. João 14, versículo 6. João é o caminho, João diz a verdade aí. Jesus é a única solução. Não existe outra maneira. Deus está chamando homens e mulheres para encher o seu. Não importa quem você é ou já foi, o que você cometeu no passado, mas Deus quer limpar o teu passado, e você vai ter um presente novo, um caminho limpo para você passar, o caminho da santificação em Cristo. Ele vai justificá-lo se você o aceitar de todo o coração, se você se arrepender dos seus pecados e com desejo de abandoná-los. Você vai receber o poder dos altos céus. Você não estará sozinho nesta caminhada até a Canaã celestial. Porque Jesus, Ele te ama. Ele quer ver você no céu. Ele certamente o receberá com seus braços de amor. Ele tirará de você o fardo pesado, o fardo do pecado, e lhe dará um fardo leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amém? Deus seja louvado. Aleluia. Mateus 11, 29 a 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos fardos você tem levado? Fardo pesado nas costas. Aquilo que Deus não mandou você fazer. Mas o que Deus manda você fazer é suave. A Bíblia diz que os meus mandamentos não são penosos. Muitos dizem que os mandamentos de Deus é pesado, é difícil de carregá-los. Não. Jesus disse que o fardo é leve. Jesus não mente, Deus não mente. Ele nunca mentiu. Deus não mente. Quando Ele diz para você que é leve, porque é leve mesmo. A salvação está disponível para você. Mas você precisa decidir por você mesmo. Você precisa tomar a sua própria decisão. Você não é forçado a fazê-lo, mas
você levará consequência se você rejeitar o amorável convite de Deus. Ele deseja, neste momento, fazer parte da sua vida. Ele quer abraçá-lo neste momento. Dê um passo para Jesus. Um passo só. Ele vai alcançá-lo neste momento. É difícil fazê-lo? É, porque o inimigo não quer que você vá até Jesus. Porque ele sabe, se você for a ele, você vai ter a vida eterna. Isso ele não quer, porque ele perdeu a dele. Ele quer levar o maior número possível para a perdição. Mas você recebeu a sabedoria de Deus, você não vai acompanhar essa ideia. Você agora tem uma visão diferente do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo é tornar-se dependente de Jesus. É o primeiro passo. É crer nele. É obedecer a palavra de Deus. Guardar os mandamentos de Deus. São 10 mandamentos. Se encontra lá em Êxodo 20, versículo de 8 a 11. Aliás, começa lá no versículo, no princípio, no versículo 3, falando ali sobre a verdadeira adoração. E aí vai mostrando cada mandamento ali, e você precisa guardá-lo na mente, procurar obedecer os princípios que Deus determinou para a vida do cristão. Deus não muda. O que saiu da boca de Deus vai se concretizar. A luz da bondade e do amor de Deus irá alcançá-lo, onde você estiver. Escolha seguir a direção sábia de Jesus. Ele é a verdadeira esperança de um futuro sem sombra. Aceite Jesus neste momento. Busque entregar-se sem reserva a esse Deus maravilhoso. E você terá a recompensa final. Se esta é a tua decisão. Amém. Que Deus te abençoe em toda a tua caminhada até ao porto seguro. Quero lembrá-lo neste momento que tenho outros vídeos que falam de esperança e de profecias também. Procure assisti-los. Então, você vai crescer mais, a sua fé vai crescer e a sua obediência também a todos os princípios que Deus determinou para você. E esses vídeos estão à sua disposição. Eu agradeço a você, muito obrigado por assistir e ouvir a mensagem aqui apresentada. Até breve, um abraço para você.